Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo e hoje nós iremos trabalhar sobre a frequência e período, que são dois conceitos que são aplicados na ondulatória. Primeiro, vamos lá para a definição de frequência. Frequência é o número de repetições n por unidade de tempo ΔT. Então, é quantas vezes um fenômeno se repete por unidade de tempo. Significa por segundo, por minuto, por hora. Como eu calculo essa frequência? Basta pegar o número de repetições que o fenômeno ocorreu e dividir pelo tempo que gastou para ocorrer aquelas repetições. Todo fenômeno, galera, que se repete ao longo do tempo tem uma frequência. Por exemplo, quando eu balanço uma corda, gerando ondas nela, a onda vai fazer a corda oscilar para cima e para baixo. Quantas repetições ela faz por segundo é uma frequência. Um carro, quando está em movimento, a roda começa a girar numa determinada frequência, numa quantidade de repetições por segundo. Então, todo fenômeno que se repete ao longo do tempo, ela tem uma frequência. Então, nessa equação aqui, o n representa o número de repetições, que é chamado também de ciclo, oscilações, não tem unidade. O ΔT é o intervalo de tempo, que esse tem unidade, que pode ser segundos, minutos ou horas, mas no caso aqui nós vamos trabalhar com tempo em segundos. E o F é a frequência. Como que vai ficar a unidade da frequência? Como o n é adimensional, não tem unidade, vai ficar o número 1 aqui, ó. E o ΔT nós vamos trabalhar com tempo em segundos. 1 sobre S é a mesma coisa que S elevado a menos 1. Isso daqui é chamado de Hertz. Então, toda vez que eu falar de frequência em Hertz, eu estou falando em repetições por segundo. Estas unidades aqui são as unidades do sistema internacional. Então vamos pegar aqui um exemplo de uma frequência para conseguir visualizar. Se eu falo que um movimento, uma onda, por exemplo, tem uma frequência de 2 Hz, significa que ocorre duas repetições ou oscilações em um segundo. Então seria o seguinte, eu tenho uma repetição, outra repetição. Eu tenho duas repetições e essas duas repetições ocorrem em um segundo. Isso significa 2 Hz. Para ondas, a frequência pode ser entendida como o número de ondas geradas. Portanto, a frequência de uma onda é igual à da fonte que gerou. Então, se eu tenho uma fonte de frequência 2 Hz, significa que eu vou ter uma onda também de 2 Hz. Período. O período é representado por essa letra T maiúscula aqui. A definição é a seguinte: é o tempo de uma repetição completa. Como eu calculo esse tempo de uma repetição completa, professor? Basta pegar o número 1 e dividir pela frequência. É assim que eu calculo o período. Se a frequência estiver em Hertz, que é repetições por segundo, o período vai estar em segundo. Essas são as unidades que nós iremos trabalhar, que é a unidade do sistema internacional. Então, utilizando o exemplo do slide anterior, se eu tiver uma oscilação de frequência 2 Hz, ou seja, duas repetições de oscilações por segundo, ela vai ter um período de meio segundo, pois cada oscilação leva meio segundo para se completar. Com uma frequência de 2 Hz, o período é meio. Tá, como que eu determino isso, professor? Você pode determinar pela equação, período é 1 sobre a frequência. Como a frequência vale 2, substitui aqui no F. Vai ficar 1 sobre 2, que é a frequência aqui. 1 dividido por 2, qual é a metade de 1? Meio segundo. Então, uma frequência de 2 Hz gera um período de meio segundo. Eu posso visualizar assim também. 2 Hz, né? Duas repetições em um segundo. O período é o tempo de uma repetição. Se eu tenho duas repetições ocorrendo em um segundo, cada repetição vai levar quanto tempo? Meio segundo. Meio segundo aqui, meio segundo aqui. Ou seja, em um segundo ocorreu duas repetições. Quando eu quero o período, galera, eu quero o período somente. O período é o tempo de uma repetição somente. O tempo de uma repetição é meio segundo. Logo, o período é meio segundo. Para ondas, o período é o tempo que uma onda é gerada. Então, toda vez que eu falar do período da onda, é o mesmo período da fonte? É o tempo que ela leva para ser gerada. Agora, galera, nós vamos utilizar um software para analisar a frequência e o período.
Vamos analisar primeiro a frequência. Então, aqui eu liguei o software. A frequência de 1 Hz significa uma repetição por segundo. Um sobe e desce por segundo que ele faz. Aí eu vou aumentar a frequência. Ó, observa que está indo mais rápido, o movimento sobe e desce. E aqui a onda também está aumentando a sua frequência. Agora eu vou aumentar para 3 Hz, 3 repetições por segundo. Então, ocorre 3 vezes sobe e desce por segundo. Agora vamos relacionar a frequência com o período. Galera, ó, sobe, desce, sobe. Toda vez que ele faz o movimento de sobe, desce, sobe, é uma repetição. Aqui a frequência de 1 Hz é uma repetição por segundo. Se eu aumentar a frequência, o que acontece com o período, que é o tempo de uma repetição? 1 sobe, desce, sobe. Ele vai aumentar ou vai diminuir se eu aumentar a frequência? Ó, vou aumentar novamente a frequência. Se aumenta a frequência, o tempo de uma repetição diminui. Ou seja, frequência e período são inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência, menor o período. Galera, com esses conceitos agora nós podemos ir para os exercícios. Vamos lá? Exemplo. Então, o exemplo que eu trouxe agora é o seguinte. Um garoto balança uma corda girando ondas. Determine a frequência e o período no SI, Sistema Internacional, quando o garoto balança 20 vezes em 5 segundos. Então, galera, quando ele fala determine a frequência e o período, vamos lá colocar as equações. Qual é a equação da frequência? Frequência é o número de repetições por tempo. E a frequência também pode ser calculado na equação do período. Tá? Se eu tivesse o período aqui, eu poderia calcular a frequência. Então, ele quer a frequência e o período. Vamos lá ver com os dados o que dá para nós calcularmos primeiro. Então, ele falou o seguinte, ó. Determine a frequência e o período no sistema internacional quando o garoto balança 20 vezes, então ele vai balançar 20 vezes a corda em 5 segundos. 20 vezes, cada vez que ele balança a corda uma vez, é uma repetição. Então, essas 20 vezes que ele balança a corda, significa que houve 20 repetições, que é representado pela letra N. Então, houve 20 repetições, 20 vezes ele balançou a corda, em quanto tempo? 5 segundos. Então, nesse exercício, nesse exemplo, ele me deu o número de repetições e me deu o tempo. Com esses dados, dá para calcular quem? A frequência. Então, substituindo aqui, ó, a frequência eu quero, então eu mantenho o F. O número de repetições é o 20, que está aqui, e o tempo é 5 segundos. 20 dividido por 5 vai dar 4 Hz. Então, se ele balança 20 vezes a corda em 5 segundos, eu tenho quantos de frequência? Eu tenho 4 Hz, que é 4 repetições, 4 balançadas de cordas por segundo. E o período, professor? Como que eu faço para calcular o período agora? Você vai pegar essa frequência de 4 Hz e substitui aqui. Então, pega aqui, período é igual a 1 sobre a frequência, que é 4. 1 sobre 4 vai ficar 0,25 segundos. Então, toda vez que eu trabalhar com a frequência em Hz, galera, você vai descobrir o período em segundos. Tem como visualizar isso, professor? Tem, vamos lá. O que seria 4 Hz? 4 Hz seria 1, 2, 3, 4 repetições. E essas 4 repetições ocorreriam em 1 segundo. 4 Hz é 4 repetições por segundo. Quando eu falo de período, eu estou falando do tempo de uma repetição somente. Então você pensa o seguinte, essas 4 repetições não levaram 1 segundo? Cada repetição levou quantos segundos? 0,25. Então, 0,25 em cada repetição, dando no total 1 segundo. O período, galera, é o tempo de uma repetição somente, que é de quantos? 0,25 segundos. Agora, para finalizar o exercício, então a onda possui uma frequência de 4 Hz, 4 oscilações por segundo, e o tempo de uma oscilação completa, que é o seu período, é de 0,25 segundos. Vamos para a próxima questão. Determinada onda completa 30 oscilações a cada minuto. Determine a frequência e seus períodos em unidades do Sistema Internacional e assinale a alternativa correta. Então, novamente, ele quer as unidades do Sistema Internacional. Vamos lá. A frequência é igual a número de oscilações por tempo. Ele não deu e o período é igual a 1 sobre a frequência.
Então vamos lá para os dados. Ele me deu esse número aqui, ó, 30 oscilações. Então 30 oscilações é repetições, é o N. Então o N vale 30 a cada minuto. Então isso aqui, minuto, é unidade de tempo. Então o tempo é 1 minuto. Mas professor, por que você colocou aqui 60 segundos? Porque ele quer na unidade do sistema internacional. No sistema internacional, a unidade do tempo é em segundos. Por isso que eu já coloquei 60 segundos, porque é 30 oscilações a cada minuto, e cada minuto é 60 segundos. Então, substituindo o N aqui por 30 e o tempo aqui por 60, a frequência que eu quero descobrir é 30 sobre 60. 30 sobre 60 é igual a 0,5 Hz, tá bom? Agora que eu sei a frequência de meio Hz, dá para calcular o período? Dá. É só pegar essa frequência e substituir aqui. Período é 1 sobre a frequência que é meio. 1 dividido por meio vai dar 2 segundos. Então, galera, como que eu visualizaria isso? Visualiza da seguinte maneira. O que é meio Hertz? Meio Hertz significa meia repetição a cada 1 segundo. E o período, professor? O período é o tempo de uma oscilação, uma repetição completa. Aqui tem uma repetição completa? Não, professor, tem meia repetição. Então, se eu colocar mais meia repetição aqui, vai levar quanto tempo novamente essa meia repetição? 1 segundo. Agora nós temos uma repetição completa. E essa repetição completa leva quanto tempo? 1 segundo mais 1 segundo, 2 segundos. Então, o período vai ser de 2 segundos. A onda possui uma frequência de meio Hz, que é meia oscilação, meia repetição por segundo, e o tempo de uma oscilação completa, período, é de 2 segundos. Galera, muito obrigado pela atenção, sucesso nas atividades de vocês, um beijo, tchau, tchau.